Alô, boa noite, pessoal. Primeiro, gostaria de cumprimentá-los. É uma honra imensa contar com a presença de vocês nessa noite em que vamos ouvir aí uma palestra muito interessante que vai ser ministrada pelo professor Daniel Francisco Margão Menezes, que é mestre e doutor em Direito Político e Econômico, pós-doutor em Direito e professor e coordenador do mestrado da Facamp. Aliás, um curso de extrema qualidade, que tenho também a honra, juntamente aí com a nossa colega Adriana, de estar cursando, né, o professor Daniel, coordenador, e vai trazer hoje um tema muito interessante aqui, para que possamos beber desse conhecimento, né, que é a estrutura jurídica das micro e pequenas empresas no Brasil. Então, desde logo, agradeço novamente a presença e passo a palavra para o professor Daniel fazer o uso dela. Muito obrigado, professor. Obrigado, doutor Fabrício. O doutor Fabrício está elogiando porque ele precisa de um ponto lá para passar de ano, né? Então, bem, gente, boa noite a todos, tá? Todas. Bom, gente, acho que como estamos entre colegas aqui, né? Podemos deixar as formalidades de lado aqui, né? Todo mundo é doutor, todo mundo é excelência, né? Acho que no fundo hoje é mais um bate-papo do que propriamente. Obrigada. Do que propriamente uma palestra, né? Algo unidirecional, né? Fica aqui falando, né? Acho que todo mundo aqui já tem uma experiência nesse tema, né? Das micro e pequenas empresas, que isso é um tema que eu fico muito feliz aqui de estar explorando aqui com vocês essa noite, né? Um tema muito caro que a gente está desenvolvendo no programa de mestrado em Direito Empresarial da Facamp, um programa novo, né? Que começou ano passado. E dentro da área de empresarial, nós temos uma série de discussões, né? Desde compliance, as questões ambientais, trabalhistas, né? E uma delas, que me afeta mais aqui, né? Que eu estou há quase 20 anos nessa área, são os pequenos empreendimentos, né? Costumo brincar com os alunos também, acho que eu estudo os pobres, né? Eu estudo os pobrinhos ali, né? Então, as micro e pequenas empresas, cooperativas, empreendimentos informais, que têm ali uma relevância muito grande, não só no PIB, né? Mas também na própria sociedade. Tá? Então, no fundo, hoje a gente discutiu um pouco a importância disso na sociedade, os pequenos empreendimentos, né? Talvez até trazer uma crítica na forma como nós, não só os juristas, né, mas juristas, contadores, administradores, economistas, cientistas políticos, né, nós tratamos as pequenas empresas, né, ela tem ali a sua importância e muitas vezes elas são deixadas de lado, né? O que nós vamos atrás ali, né? Tem uma questão cultural do brasileiro, né? A gente ir atrás ali dos grandes empreendimentos, dos grandes empresas, que todo mundo aqui. Só uma dúvida que temos estudante de graduação aqui ou não? Não tá, todo mundo já sobreviveu aqui ao TCC, monografia, né? É, então, todo mundo aqui lembra das suas aulas de graduação, aqui, direito empresarial, direito comercial, né? Não importa o nome aqui. Quantas aulas os cursos dedicam? Não sei nem onde ninguém se formou aqui, né? Tirando a Adriana aqui, que era minha colega de sala, né? Então, não vou dizer o ano que a gente formou, tá? É, vou pular, mas faz pouco tempo, tá? Faz pouco tempo. Palmeiras não tinha mundial na época, né? Então, mas faz pouco tempo. Bom, independente de onde todos estudaram aqui, né? Possivelmente foi no máximo uma aula, duas aulas, dentro da disciplina que dedicou talvez um semestre para discutir aí vamos dizer, as sociedades por ações ou as sociedades limitadas, ou seja, os grandes empreendimentos, né? Ou seja, a gente estrutura o direito empresarial a partir de uma lógica dos grandes empreendimentos, sempre deixando de lado
os pequenos, tá? E os pequenos, tá? Vamos ver se eu me dou bem com a tecnologia aqui hoje, né? Então, tô me dando bem, já 100% de acerto, tá? Vamos ver se vai até o final, né? Outro dia me mandaram uma piada, né? Diferença do hardware e do software. Tá? Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta, tá? Então, foi minha primeira grande aula de informática. Ah, mas quando a gente começa a observar, né, as contribuições das pequenas e médias empresas, não estou usando o termo técnico aqui, tá, gente? Estou usando pequena empresa para tudo aqui, desde o informal até uma média empresa aí, tá? Primeiro que eles têm, há uma série de benefícios, né, na sociedade, além da questão econômica, que muitas vezes nós desprezamos, tá? A gente despreza essa, vamos dizer, essa importância, né? Então, nós temos aí questões aí que minimizam a vulnerabilidade econômica, né? Principalmente ali das grandes empresas em épocas de crise, ou seja, é uma crise econômica que nós tivemos com a pandemia de Covid, né? Então, o desenvolvimento de bons sistemas, né, que interagem com as grandes empresas, né? Isso, na verdade, permite, né, com que a estrutura das empresas, né, ela passa pelos pequenos empresários, desempenha tarefas, né, menos compensadoras na economia, tá? Ou seja, tarefas que não têm a rentabilidade tão alta. Isso é transferido, né, para pequenas e médias empresas, né? Alicerça um ambiente socioeconômico, né, da liberdade empresarial, ou seja, a liberdade que nós temos, né, do livre exercício empresarial, da livre iniciativa, ela se dá em grande parte hoje dentro do setor das micro e pequenas empresas. É muito mais fácil, né, a gente abrir uma microempresa do que uma grande empresa. Tá? Qualquer um aqui pode abrir uma pequena empresa em qualquer área. Tá? Isso é muito mais fácil do que a gente. Vamos pegar todo o nosso capital e abrir uma SA, uma empresa limitada aqui. Tá? A gente não vai conseguir chegar a um consenso do que a gente vai fazer, né? Então, essa liberdade, ela é muito melhor exercida, né, nesse ambiente, tá? E também, né, as micro e pequenas empresas, elas têm uma importância muito grande na geração de massa salarial, tá? A economia, no fundo, né, gente, uma economia contemporânea, ela gira basicamente a partir da massa salarial, né? Isso é uma mudança da sociedade brasileira, né? Que é da época do Getúlio, quando ele vai para uma política de industrialização, né? E você incorpora as massas que antes estavam no campo, né? Elas estavam no campo ali para o meio urbano, né? E passam a trabalhar, passam a ser trabalhadores, e na verdade eles passam a ter renda, passam a ter salários, e com salário eles passam a consumir, e no fundo a empresa passa a vender. Tá? No fundo é isso. Então é um ciclo virtuoso, né? Que sustenta a economia, né? É claro que isso tem problemas, né? Nós temos questões aí né, de como pequenas empresas absorvem inovação tecnológica, toda discussão de startups, né? Esse trabalho embora seja 44% do todo, né, existe trabalho precário, ou seja, a ponto de algumas convenções coletivas aqui de setores que existem muitas pequenas empresas, você ter que incluir cláusulas que que garanta ao funcionário, ao trabalhador, água. Negócio meio óbvio, né? Bom, funcionário tem que beber água? Não tem, né? Então é um absurdo você chegar, ter que detalhar a água, ou ter acesso ao banheiro, né? Tal. Não é que pode ir no banheiro, tem que ter o banheiro.
tá? É antes de ter acesso ao banheiro. Então, são questões que ainda são muito precárias no Brasil, né? Mas tem essas vantagens, tá? Bom, aqui acho que o pessoal do fundão isso aqui é um teste de vista, né, gratuito que a OAB está oferecendo. Tá? Quem está lendo está aprovado, pode renovar a carta. Tá? Agora, quem não está lendo, gente, tá, não, mas brincadeira à parte, aí, acho que não. Tá, de vez em quando eu dou umas atrapalhadas dessas aí no slide, né? Mas vamos voltar aqui, né? Então, a questão, entrando na esfera jurídica, né? Nós temos aqui uma série de possibilidades jurídicas, tá? É, do exercício da atividade empresarial, tá? Do exercício da atividade empresarial. Então, aqui retomando aquela aulinha lá inicial de direito empresarial, lá da graduação, né? Nós temos aqui várias formas, né, de organização dessa atividade empresarial. E a empresa, tá? A empresa nada mais é do que a atividade de produzir algo, tá? Seja ali na produção ou mesmo serviço, né? E a qual essa atividade produtiva, que é a empresa, tá? A palavra empresa significa isso, né? Atividade de produzir um bem ou um serviço, né? Ela é feita através de uma forma jurídica que é exatamente a sociedade, tá? Sociedade empresarial. A forma jurídica é a sociedade, não a empresa, né? Tá? E ela começa a se diversificar, tá? Ela começa a se diversificar, tá? Então, dentro das pessoas, né, nós temos lá as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. As pessoas naturais, elas podem ser não empresárias, tá? Ou empresárias individuais, tá? Hoje existe essa figura, que é algo recente, tá? É algo recente. Adriana, eu vou ter que entregar. Na nossa época não existia essa figura do empresário individual, né? Era sempre a sociedade, tá? Sociedade sempre é uma pessoa, tá? Igual o matrimônio, a sociedade, né? Tirando aquela advogada de Belo Horizonte que casou com ela mesma, tá? Vocês não viram isso daí? Ela fez uma cerimônia, ela foi vestida de noiva e ela resolveu casar com ela mesma porque ela tem muito amor próprio e se ama demais. Então, nada melhor do que ela casar com ela mesma, né? Tá? Bem, é uma aberração jurídica, não pode, mas a cerimônia existiu, né? Então, de um tempo para cá, né, foi permitido com que as pessoas naturais, as pessoas físicas, né, exercessem individualmente a atividade empresarial. E isso levou a toda uma regulamentação jurídica, né? Na verdade, ela aperfeiçoou todo esse sistema, né, do slide anterior, em que as pequenas empresas estão ali distribuídas no setor produtivo, né, exercendo atividades que talvez não interessem para as grandes empresas, ou mesmo na questão da distribuição da produção das grandes empresas, complementando o setor produtivo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos ali as sociedades, tá? As sociedades. Tem ali as não personificadas, que são as informais, tá? Que elas existem, tem ali a sua regulamentação em lei, né? Que são ali, não vou nem entrar nelas, né? Então, a sociedade não personificada comum, né? E também a encontro de participação, tá? Que ainda existe lá no ordenamento jurídico, né? Mas ela não tem personalidade jurídica, tá? E dentro as sociedades personificadas, tá? Deixa eu passar para cá. Nós vamos ter ali as empresariais, que tem ali uma série de tipos empresariais, né? Comandita por ações, sociedades anônimas, limitadas, comandita simples, em nome coletivo, né? Que são as empresárias, tá? E as não empresárias, que são consideradas simples, né? Então, tem a sociedade simples, natural, que exerce alguma atividade econômica não empresarial, né? Tá? E a coisa que o nosso querido amigo aqui não aguenta escutar mais, que são as sociedades cooperativas, né? São as sociedades cooperativas, tá? Bom, e além disso, nós temos as associações, que são as associações civis, né, para diversos fins, associações científicas, associações esportivas, né? Tá? Inclusive,
quando o Código Civil entrou em vigor, tinha aquela discussão, né, que a associação tinha que ter a palavra associação no nome, né? Tá, e o que que você faria com os clubes de futebol? Tá? Aquele timinho verde lá que não tem mundial. Tá? Qual que é o nome oficial dele? Sociedade. Tá? Sociedade, esses dois tipos. Tá? Poderia chamar sociedade? Na verdade, não. É uma associação civil esportiva, né? Que pratica, né, tem um time profissional de futebol, né? Então acho que só a Ponte Preta estaria enquadrada aí, né? Então, tirando a Portuguesa Santista e a gloriosa Ponte Preta, né? Tá, que tem associação no nome, né? Vários teriam que mudar. E por fim, as fundações, tá? As fundações que é um patrimônio, né, que está afetado ali para atingir determinada finalidade, tá? Então isso daí gera, né, todo o nosso mundo empresarial jurídico, né? Todo esse mundo empresarial é, jurídico, né? Que é o mapa, né? Então as pequenas empresas, as pequenas, médias empresas, sejam elas individuais, ou mesmo ou não, né? Elas estarão enquadradas, tá, nesse mapa do direito empresarial que vem em desenvolvimento, né, no Brasil há um bom tempo, né? Tanto é que no Brasil é uma questão até interessante, né? Acho que se não for o único país do mundo, são um dos poucos, né? O Brasil, quando ele se torna independente, em 1822, o primeiro grande código que ele cria, né? Todo mundo, Código Civil, Código Penal. Não, Código Comercial, tá? Em 1850. Código Civil é só de 16. Tá? Então, primeiro o Brasil organiza as relações comerciais, né, das empresas, tá? Inclusive uma parte dele está em vigor até hoje, né, o contrato do comércio marítimo, né, tá? É que aqui em Campinas a gente não tem praia, né, então não é, muito embora, não sei se, acho que são todos campineiros aqui, né, não sei se vocês já leram a lei de ISS, Imposto sobre Serviço de Campinas. Não sei por que que eu estava lendo, estava lá, né, serviços de estiva. Tá? Se eu não tiver errado, o serviço de estiva é o que tem no porto, né? Tá? Então, se o mar subir e chegar aqui em Campinas, a gente tiver um porto aqui em Campinas, a tributação já está garantida, ela já existe. Tá? Então, vocês serão tributados. Tá? Porque o serviço de estiva é ISS, né? Por isso que Santos é uma cidade rica, né? Por causa do porto, né? Bom, então, seguindo aqui, né, aí começam os problemas, né? Daí estava bonitinho, né? Começam os nossos problemas, tá? Bom, esse teste oftalmológico está um pouquinho melhor, né? Começam os problemas, tá? Daí nós temos as classificações, né, das empresas, tá? A classificação das empresas, tá? Que podem ser de três tipos, tá? Três tipos. Primeiro, em relação à regularidade da atividade. Tá? Nós temos ali o empresário regular, tá? Que é o empresário formal, que tem ali a sua contabilidade, inclusive a contabilidade ela tem que estar em dia, né? A contabilidade tem que estar funcionando, ela não pode ter nenhuma irregularidade administrativa ou contábil, né? Tá? E o empresário irregular, tá? Que esse é a nossa famosa empresa, o empresário informal, né? Outro dia eu escutei, né? Vendia coisa ali na rua ali, né? Era um camelô, né? Então ele disse que ele era o empresário das ruas, tá? O empreendedor das ruas. Tá? De certa forma é isso, tá? Ele exerce uma atividade empresarial, tá? Ele tem todo o planejamento, as atividades ali, que vende bala no semáforo, tem, tá? Ele precisa comprar, ele precisa crédito, tem o ponto de venda dele, né? Então, só que ele é um empresário irregular, tá? Ele é um empresário irregular, uma empresa que está com o CNPJ suspenso, né? Ele é um empresário irregular, tá? Bom, daí nós temos aí, vou pular aqui para baixo, né? As espécies de empresa, né? Então, primeiro, né? Nós temos ali o empresário, tá? Que é a figura de quem exerce, comanda a atividade empresarial, é um dos elementos da empresa, né? Então, nós temos lá a atividade, o ponto comercial, né, que hoje devido à internet, está em revisão, né?
o empresário é quem lidera isso, né? A ideia de empresa, né? O empresário rural, que é uma espécie de empresário, né, do meio rural, ele tem ali algumas diferenças em relação ao empresário geral, né? E o chamado pequeno empresário, tá? Que esse ele tem um tratamento, né, diferenciado, que vem da própria Constituição, esse reconhecimento do pequeno empresário com um tratamento jurídico e contábil diferenciado, né? Que vai criar uma nova espécie de categoria, tá? E para chegar nisso, nós precisamos passar por essa terceira classificação, que é o porte da empresa, né? Que se nós temos ali o grande empresário, o médio empresário, né? Aí o pequeno empresário, tá? E dentro do pequeno empresário, a gente pode colocar ali o microempresário também, né? Que é uma divisão em relação ao porte, tá? Deste empresário, tá? Bom, e aí começam os problemas, né? Tá? E aí começam os problemas, tá? Que eu faço aí qual o critério, né, utilizado para dizer que uma empresa é pequena, média ou grande, ou micro? Alguém sabe isso aí? Esse é um deles, o número de funcionários. Né? Você tem vários, tá? Você tem ou na junta comercial, tá? No fundo, nós temos vários critérios, tá? Isso não é só no Brasil, tá? O Brasil aqui, você pegar a lei norte-americana, né, do SBIR, lá, os Estados Unidos tem um ministério lá, que trata das pequenas empresas, né? Lá você tem quase 300 classificações, tá? Então é extremamente sofisticada. Então você tem determinadas atividades, tá? Que os americanos entendem que é por faturamento. Tem atividade que você entende que é pequena atividade pelo número de funcionários. Tem outras que você entende é, pela própria atividade, é uma atividade de pequena empresa, né? Então, as variações é isso. Então, sei lá, setor de vinhos. Então, nos Estados Unidos parece que não, mas eles estão produzindo bons vinhos, né, ultimamente, né? Agora finalmente está começando o outono, né? Então, vamos renovar os estoques aí. Mas lá é um critério não de faturamento, e sim de número de funcionários do empreendimento, tá? Agora tem outros setores, tá, que o próprio governo americano coloca como a regra faturamento. Outros só podem ser exercidos por pequenas empresas, tá? Então a lógica no Brasil segue isso, né? Então nós temos várias classificações, né? Então nós temos classificações pelo número de empregados, tá? Temos. O Ministério do Trabalho utiliza isso, tá? Ele utiliza isso, tá? Para contar, né? Então a microempresa, né, ela tem ali uma limitação, tá? Ah, de 1 a 9 funcionários no setor de comércio e no setor de indústria, né, de 1 a 19, tá? É isso aí, doutor Adriano, você que é advogado trabalhista, né? Tá vendo? Mas é uma classificação, tá, do Ministério do Trabalho, tá? Do Ministério do Trabalho, tá? Então é empresa de pequeno porte, a famosa EPP, tá? De 10 a 49 no setor de serviços, 20 a 99, tá? No setor industrial, tá? E mesmo assim isso gera distorções, tá? Isso gera distorções, porque depende, né? Isso depende da indústria. Então, a indústria, construção civil, tá? A construção civil tem a quantidade de empregados é altíssima, tá? A quantidade é altíssima. É diferente de uma outra pequena empresa metalúrgica de fundo de quintal, né? Que talvez tenha ali menos que 20 funcionários, mas tem um faturamento elevado. Ou uma startup, tá? Pensa uma startup de algum software, né? Você tem ali sócios, um ou dois funcionários, e tem um faturamento altíssimo, tá? Você tem um faturamento altíssimo. Então, a questão dos critérios, né, é problemática, né? Então, do médio porte, né, de 50 a 99, nos serviços, na indústria 100 a 499, né? E as grandes empresas mais de 100,
tá? E mais de 500 funcionários, né? Em relação aí à indústria, tá? Então, pega um exemplo aqui, né? Quantos funcionários tem a OAB Campinas? Deixa eu ver aqui da casa aí. Mais 70, vai, funcionários. Então, aqui, a OAB Campinas seria uma empresa de pequeno porte. Dá para falar que é? Boa pergunta, né? Então, Uhum. Todos, né? Bom, né? Normalmente o advogado fica em cima do muro, né? Acho que é, não, que no fundo depende para quem você responde, né? Tá, então é aquilo lá, é uma questão trabalhista de segurança do trabalho, norma de segurança do trabalho, tá? É, isso. Então, mas depende perante quem você se identifica, né? Então, por exemplo, você tem uma norma de segurança do trabalho. Olha, pequena empresas a microempresa está liberada da regra, tá? Então, como é uma norma trabalhista, tem variações? Tem, tá? Então, você tem questão do faturamento, tá? Tem, tá? Do regime tributário, de tributação. Então, é outra lógica. Então, agora você está falando com a Receita, né? Mudou a lógica, ó. Quem que é quais que são os pequenos, os valores, né? O microempreendedor individual, o MEI, tá? Então, o faturamento é até R$ 81.000 ao ano. Aí é o microempreendedor lá, normalmente aquele pessoal que foi terceirizado lá, de serviços gerais, aquilo lá, isso aqui se for dividir por 12, né? Dá o quê? R$ 6.500, não sei, não sei. Dá um valor baixo, né? Microempresa, até 360 mil ao ano, tá? Empresa de pequeno porte, até 4.800.000 reais, tá, ao ano. Tá? Acima disso, você é considerado grande empresa, isso te impacta, né, no teu regime, na tua tributação, né? Você pode participar do Simples, não pode participar do Simples, o tipo de contabilidade que você tem, né? É, mesmo nas alíquotas de impostos, né? Então, para o mês você está liberado de pagar imposto de renda, né? Você tem que fazer a declaração lá anual, é só a tua declaração de faturamento, né? Então, você paga lá um valor do ISS e uma cota ínfima ali de INSS. Tá? Inclusive, gera uma distorção orçamentária terrível para o governo, né? Você paga lá um valor mínimo e depois você tem uma aposentadoria, tá, de acho que um salário mínimo, dois salários mínimos, que aquele valor que você contribuiu, né, é, você nunca chegaria na remuneração de um salário mínimo, né? Então, para o governo é pesado. Tá? Para o governo é extremamente pesado isso, né? De onde é que vem esse orçamento, né? Então, a política industrial brasileira, ela impacta também essas questões. Então, vai depender muito, né? Então, agora, outro exemplo, tá? Para BNDES, o banco, a maioria dos bancos utiliza esse critério, né? Tá? Da tua receita ordinária, tá? Então, para o BNDES, se você for pedir empréstimo no BNDES, tá? Você tem linhas de financiamento própria isso aí é uma notícia hoje aí que vai ter uma linha de crédito para pequenas empresas, né? Tá? Não cheguei a ler, só vi a manchete, né? Então, para a receita operacional da empresa, né, da microempresa, para fins do BNDES ou de banco, tá? A maioria dos bancos adotam isso, né?
é 360 mil anuais, tá? É para isso, ó, se eu tiver abaixo de 360 mil, eu sou enquadrado como uma microempresa. Então, o meu acesso ao crédito, tá? É uma forma é um determinado juros, é uma determinada condição de garantia para essa microempresa, né? Pequena empresa, entre 360 e 4 milhões e 800, tá? Que para fins fiscais, o 4 milhões e 800, né? Deixa eu voltar aqui. É empresa de pequeno porte, tá? Ou seja, para Receita é uma coisa, para o BNDES, que também é um órgão federal, é outra coisa, você é uma pequena empresa, tá? Então, a média empresa, tá? Entre 4 milhões e 800 mil até 300 milhões, né? E grande empresa acima de 300 milhões, tá? Então, você tem isso. Então, que pode ser uma pequena empresa para o Ministério do Trabalho, você pode ser uma grande empresa para o BNDES, tá? Então, nós temos essa pluralidade de critérios de definição, né? Que muitas vezes atrapalha, né? Muitas vezes atrapalha, tá? Ou a gente faz um critério sério, é uma crítica, né? Ou a gente faz um critério bem detalhado por setor, né? Para que o setor consiga, né? Que a microempresa alavanque, ela cresça, né? Ou a gente adota um critério único, acabou, não tem esse problema, né? Então, dependendo do cliente, você é microempresa, dependendo do cliente, você não é microempresa, né? Tá? Então, nós temos toda essa questão, né? Então, aqui também mais alguns dados aí né, gerais, né? Tá? Bom, esse teste oftalmológico é para quem usa lente multifocal, né? Então, vocês não estão vendo aí no fundo, né? Então, é, não vai renovar a CNH, então, tá vindo até para frente aqui, né? Então, nós temos aí, né? Então, a distribuição de empresas por Brasil, né? Então, nós temos aí quase metade delas são empresas de serviço, tá? Prestam serviço. 32% estão no comércio, 9,2% indústrias de transformação, 8% construção civil, agropecuária 0,7%, extrativa mineral 0,1% e 0,5% os demais tipos de empresa, tá? Então, no fundo, esse é o painel, né, que nós temos aqui das empresas, né? Na verdade, são das micro e pequenas empresas aí, né? Que a gente pode perceber, tá? Então, quem que é o perfil clássico, né, do microempresário, do pequeno empresário brasileiro? No prestador de serviço, tá? Nós aqui, advogados, né, as profissões liberais, que têm uma regulamentação específica, né? Então, quem presta serviços, né? E que na economia atual, né? As transformações tecnológicas, com o aumento do desemprego estrutural, é o que está ganhando, é um pouco que está sobrando, né? E é um pouco que tá ganhando terreno, né? Então você tem aí desde no grande médico famoso até profissões mais simples, né? O motorista de aplicativo, do entregador, né? Eles estão todos nessa categoria, né? De serviços, tá? Bom, então no fundo tudo isso para a gente conseguir dividir essas classificações, né, em quantitativas e qualitativas, né? Então, a classificação pelo porte, né, ela, na verdade, ela revela, né, o seu comportamento econômico e social, né? Quando você vê o porte da empresa, número de funcionários, né, no fundo a gente está falando de critérios, né, é, econômicos, né, de geração de massa de trabalho, o impacto que isso tem na sociedade, né? Isso é relevante, né? Obviamente, para o dirigente, tá, da empresa, que isso entra numa outra área também, que é pouco explorada, né? Que é a gestão de micro e pequenas empresas, né? O pessoal da administração, né? Que também lá tem um problema grave, né? Porque todas as teorias de administração são estruturadas para grandes empresas. Até a pequena empresa, aquela empresinha, a empresa familiar, que vai ficar do pai para o filho, né? Como é que você organiza isso, né? Então, que é diferente, né? Então, no fundo, os critérios quantitativos, eles mostram diferentes componentes da atividade empresarial, né?
é a questão de quantidade, é uma imagem estática. Tá? Enquanto os critérios qualitativos, né, eles têm a ver, têm relação, né, com a dinâmica da empresa, né, a visão da ação gerencial dessa empresa. Como essa classificação ela é útil, né, da qualidade, para a gente entender, compreender como que se dá a dinâmica dessa vida empresarial, tá? Bom, e aqui, você cortou a última linha aí? Bom, tudo bem, acho que dá para entender, né? Daí agora, né, para a gente não deixar é, em branco isso, né? Analisar um pouquinho cada uma dessas leis, né? Tem algumas que foram até revogadas aí recentemente, né? Tá? Então, primeiro, vamos começar pelo menorzinho, né? O microempreendedor individual, o MEI, tá? Ele é regido pela Lei Complementar 123, né, de 2006 e várias alterações posteriores, né? Ela sofreu várias alterações, mas essa é a lei principal, né? Então, os critérios, né? Primeiro, né, o faturamento anual abaixo de R$ 81.000, tá? E a atividade a ser explorada pela MEI, ela deve estar autorizada, né? Numa lista, num rol imenso lá de atividades permitidas, né? Pelo governo federal, tá? Pelo governo federal. Então, tem algumas atividades, né, que estão fora, outras estão dentro, né? Isso aí, essa lista de atividades sofreu alterações ao longo do tempo. Então, quem já estava com uma MEI, que hoje é atividade não permitida, continua exercendo. Então, isso vira e mexe, sofre problemas, né? Tá? E tem uma série de benefícios, né? Uma série de benefícios, né? Com uma visão ali, uma versão simplificada da gestão fiscal. Você emite sua nota, depois as suas declarações são simplificadas. É, os recolhimentos tributários são feitos uma única vez, né? Por um documento cujo valor é único, né? Só se você ultrapassar os limites de faturamento, você precisa fazer os ajustes, né? E tem as variações ali sobre o tipo de atividade, comércio, indústria, serviço, né? Tá? Então, o Simples Nacional, né, também isenta ali uma série de tributos, né? De forma como já até falei aqui, nós temos aí, basicamente, a contribuição previdenciária e o ISS em alguns casos, tá? E pode ter ali, a MEI pode ter um empregado, tá? Que receba ali, obviamente, um salário mínimo, né? Tá? Daí tem uma discussão grande ali se o piso da categoria entra, hoje está se entendendo que deve respeitar piso de categoria e também, né, quando existe aí convenção, o dissídio coletivo, tá? Bom, daí nós vamos evoluir, tá? Evoluir não, né? Vamos para uma outra categoria, né? Que é a do empresário individual, tá? É uma figura também nova aqui na legislação brasileira, que é de 2011, tá? Ele possui um modelo de faturamento mais complexo, né? Além de uma série de responsabilidades acessórias, né? Que basicamente vão diferenciá-lo da MEI, tá? Da MEI. Então, nós temos aqui uma permissão de faturamento muito maior, obrigações contábeis, né? Muito maior, né? Mas continua com essa figura, né? Do empresário individual. Ainda não entramos na categoria sociedade, tá? Ainda não há necessidade de se formar a sociedade para explorar a atividade empresarial, tá? Bom, então esse tipo de sociedade, né, é uma única pessoa, tá, que está ali explorando, né? E, na verdade, ela assume todas as obrigações dessa empresa, né, e responde de uma maneira ilimitada, né, por tudo que envolve a organização, né, especialmente a questão. Morreu? Tá. É, as questões das responsabilidades, tá? Então, embora seja maior, né, a responsabilidade fiscal, ela tem ali algumas vantagens, né? E também tem ali alguns
limites, né? Alguns limites de faturamento, né? Que é bem maior, que no caso aí previsto em lei hoje, né? 360 mil reais, tá? Porém, né? Ela tem aí, obviamente, a, as suas limitações, né? E também os seus benefícios, né? Então, a limitação de empregados aqui não existe. Você tem o problema da complexidade fiscal. Então, a diferenciação básica, né, além da responsabilidade, basicamente se dá em relação a faturamento, tá? Tanto é que se você é desenquadrado da MEI por faturar alto, automaticamente a Receita vai querer te jogar aqui, tá? Ela vai querer te jogar, te tributar como um empresário individual, tá? Bom, agora vamos falar de uma coisa extinta, né? Tá? Bom, já falei mal do Palmeiras, agora eu vou falar do Santos, né? Então é algo que viveu bem no passado, teve grandes glórias no passado, agora tá morto, né? Tem algum santista aqui? Ou só eu, né? Então tá bom. Como eu tô falando mal do meu time, né? Então posso falar. Daqui a pouco eu chego no São Paulo dele ali. Ah, tá. Vocês já se livraram daquele Rames Rodrigues lá ou ainda não? Tá. O funcionário fantasma, né? Alguém viu ele jogar esse ano ou não? Tá vendo? A gente chega lá, tá? Bom, a Eireli, né? Que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Ela foi extinta em agosto de 2021, tá? Ela foi substituída, né? Na verdade, por outra forma societária, né? Então, a sociedade limitada unipessoal, né? Que hoje tem as mesmas características da Eireli, né? Porém, a diferença da Eireli, né, que se repetiu na SLU, era a questão da responsabilidade. Tá? Assim, na empresa individual, como estava dizendo, a responsabilidade ela se transfere para o sócio. Tá? Na Eireli, não. Tá? Na Eireli, ela tinha essa grande diferença. A responsabilidade do sócio, né, ela era limitada. Tá? Então, ela tinha essa grande vantagem, né, em relação aí a figura do empresário individual, tá? Bom, ela foi extinta em 2021, né? Então, basicamente era a lógica do empresário individual, né? Com essa pequena diferença, tá? E foi substituída aqui em 2019, na verdade, né? Se criou uma outra figura, né? Em 2021 ela acabou extinguindo a Eireli. Dentro da medida provisória lá, que depois virou lei, vocês devem lembrar, né? A Lei de Liberdade Econômica, né? Que tentava desburocratizar a vida das empresas, né? Se criou essa nova figura, né? Que é uma figura, né? Mais simples da criação. Ela basicamente tem a lógica da Eireli, tá? Uma empresa única, individual, de responsabilidade limitada, né? Mas o que ela vai diferenciar da anterior? Capital social. Né? Você precisa de capital social para abrir uma SLU? Não. Tá? Você pode abrir esse tipo de sociedade sem ter capital social? Tá? Na verdade, não. Tá? Então, é um diferencial, é uma grande vantagem. Né? Então, de certa forma, é uma conquista, né, para tentar, no fundo, formalizar, né, uma série de atividades empresariais, né, de atividades que estavam na informalidade com isso. Tá? Então, agora se libera o capital, tá? Que na verdade, era até uma contradição, né? Que o MEI, que era para ser o mais simples, exige capital social? Exige. Tá? MEI exige. Tá? Mesmo que seja R$ 100 lá, né? Tá? Mas exige. Você tem que declarar um capital social no formulário. Tá? O SLU não precisa, tá? Não precisa. Então, aqui, né, bem, é melhor dos mundos, né? Você não tem capital social, não tem responsabilidade, tá? Então, tá? Você tem essa nova figura, né, que está em vigor aí desde 2019, tá? E um processo de abertura muito mais simplificado,
junto ali à junta comercial. Tá? Bom, daí nós vamos para a empresa de pequeno porte, né? Que aqui a gente já muda, tá? O critério, né? Ela é empresa de pequeno porte, é uma figura jurídica específica. Vou abrir uma EPP. Tá? Na verdade, é uma classificação. Tá? Uma classificação tributária. Então, se uma empresa limitada pode ser EPP? Pode. Tá? Uma empresa comandita, aquelas coisas que a gente aprende na faculdade e nunca vê na prática, né? Então, é igual como que chama aquele casamento lá, do regime de casamento, como é que chama? Comunhão final dos aquestos. Alguém conhece alguém que já casou nesse regime? Também não, né? Mas eles fizeram um levantamento lá. Faz um tempinho já, na cidade de São Paulo, né? Então no ano faz uns 10 anos, mais ou menos. No ano anterior tinham sido feitos 4 casamentos por comunhão final dos aquestos. Tá? Então existe, mas ninguém usa, né? Tá? Ninguém usa. Então a EPP, né, no fundo, ela é uma classificação que a lei complementar 123 traz, né? Que é um enquadramento, na verdade, um enquadramento tributário, né, das empresas que têm uma receita bruta anual, né, entre 360 mil e um centavo, tá, e 4 milhões e 800. Tá? Então, a vantagem disso daqui, né, da IPP, né, é uma questão tributária. Tá? É uma Opa, voltei aqui. Bom, tá aí, mano. Obrigado, eu falo daqui a pouco, mas já tá aí o slide. Esse negócio aqui já tá me. Eu falei que não ia dar certo. Tá? Esse negócio de tecnologia é bom pra gente estudar, mas pra usar. Já tô pisando em cima desse negocinho aí. Tá? Eu tô xingando, né? Daqui a pouco eu vou pro hardware, né? Mas a lógica tanto da pequena empresa como da EPP, né, na verdade é uma classificação tributária, né? Então, quanto menor o teu faturamento, né, maior menor o teu faturamento, o número de empregados, menores são tuas obrigações contábeis, né, e a complexidade da tua tributação, tá? Então, tudo isso, né, era, na verdade, em tese, né, deveria formar todo um sistema complexo, né, que estaria ali funcionando em cadeia, né, toda uma lógica das grandes empresas, estabelecendo relações comerciais ali, com as pequenas empresas, tanto para suprimento das cadeias, como também ali para redistribuição, né, através de um sistema bem estruturado e complexo, né? No fundo, a gente vê no Brasil, né, é quase que uma condenação, né, da pequena empresa a ser pequena para sempre, né? Então, eu até participei de uma banca de doutorado que tinha esse título, né? Serão as pequenas empresas pequenas para sempre? Tá? No fundo é isso, tá? Quem aqui já passou por isso, ou já advogou para alguém que foi desenquadrado do regime fiscal, né? Já sabe a dor de cabeça que é. Tá? Já sabe a dor de cabeça que é esse desenquadramento, né? Então, no fundo, você cai naquela questão prática, né? Afinal, qual o estímulo que o empresário pequeno, o microempresário tem para se tornar um pequeno empresário para se tornar um médio, tá? Uma EPP, tá? Uma empresa de pequeno porte, tá? No fundo, nenhum. Tá? No fundo, nenhum. Tá? E as políticas brasileiras de fomento à pequena empresa, né? Elas ainda estão numa fase inicial, né, de formalização, né? Isso decorre de acordos, tratados internacionais que o Brasil já assinou há um bom tempo, né, de formalização do trabalho informal, mas a gente
não consegue, né, entrar na página 2, tá? Que é a questão do crescimento da empresa. Tá? Aqui a gente vai na prática, né? Quantos pequenos empresários vocês conhecem que cresceram? Então, pensa aí numa startup, né, tá? Já que a gente está na cidade da inovação, né? Então vai lá, startup, aqueles jovens brilhantes, geniais, criam ali uma pequena empresa, né, para desenvolver determinada tecnologia, um determinado software, né? É, eles dão certo, tá? Começam, criam ali essa inovação, tá? O que que acontece com eles na prática? Uhum, uhum. É, sim, é. Uhum. Não, no fundo bem, aí é uma questão de concorrência, né? Mas também vamos lá, se coloca na posição do pequeno empresário, do startupeiro, eu escutei essa expressão outro dia, né? Que opção você tem? Você pode ir na Bolsa de Valores capitalizar teu negócio para fazer alavancagem? Ó, preciso aqui 1 bilhão para gerar a empresa aqui, para ter ganho de escala e produzir e colocar entrar no mercado. Você consegue para a Bolsa? Não. Hum. Também, você tem o capital anjo ali, mas tá. Quantas você conhece que deram certo? Tá? Você tem o acesso facilitado à bolsa? Tá? Agora ainda melhorou um pouquinho para do que era. Não, você vai na bolsa, não. Bom, você vai no banco, no BNDES, que seja. Você vai ter crédito? Chega dois moleques lá no Bradesco, lá, né? Pô, eu quero. Bem, qualquer banco, né? Senão, falar que eu tô falando mal do Bradesco aqui na OAB, né? Da qualquer banco, primeiro, público ou privado, né? Ah, preciso de dinheiro aqui para abrir minha fábrica. Qual a minha ideia, como é brilhante, né? Tá tudo bem, acho que você não passa da porta giratória, né? Tá? Você também não vai conseguir crédito, tá? Bom, você vai se arriscar, começar a produzir para colocar um produto no mercado sem escala para competir com o grande. Não, você vai durar 6 meses. Tá? Então, qual a outra alternativa que você tem a não ser a venda? Tá? Então, a vida do pequeno empresário no Brasil, né, é grande, é difícil, né? É difícil, você não tem todos esses problemas, né? Então, fora a questão de faturar, vendi bem esse mês, não posso vender, não posso dar nota, porque senão eu vou ser desenquadrado. Mas se você é desenquadrado, né, a tendência da Receita Federal, Receita Estadual, né, o que que é? Ela querer te cobrar o retroativo com base na tributação do andar de cima, né? Então, não é até 81 mil você está fora, né? Tá? Isso aí é fatal, tá? Isso aí é fatal para a empresa, né? Principalmente um pequeno empresário, né? Então, nós temos um desafio muito grande, né, de realmente elaborar isso, né? E aí a questão definição brasileira, uma crítica que a gente precisa fazer, né? A legislação brasileira, ela é muito fraca nisso. Ela traz a definição, uma definição mal feita ali, né, dessas estruturas, né, empresariais, né, de sociedade, seja ela individual ou sociedade mesmo, né, com sócios, que na verdade não estão atreladas, né, a uma política industrial. No Brasil não tem uma política industrial, né? Então nós vemos as sociedades soltas, né? Nós vemos os tipos societários soltos por aí, né? Tá? Que gera aí, na verdade, uma perda, a gente acaba perdendo, né, oportunidades de realmente desenvolver o país. Bom, gente, então agora sim, muito obrigado, né, a todos aí pela paciência. Uma segunda-feira à noite, né? Então, finalmente está começando a esfriar, né? Todo mundo podia estar em casa, né? Tirando a blusa do armário, né? Bom, eu tô com esperança que até sexta esfrie, né? Então já
Eu já estou empolgado aqui, né? Vai esfriar, vai começar o outono, né? Então, agradeço aí imensamente vocês. A doutora Luciana acabou de mandar uma mensagem aqui que ela não pôde vir aí por questões de saúde aí, né? Nada grave, mas deixou aqui todo um abraço a vocês aí, tá? Agradecer também aqui no nosso anfitrião aqui, doutor Fabrício, né? Tá, pela acolhida aqui da OAB, né? Para discutir esse tema aqui que é tão importante, né, para o Brasil, né? E espero aí, tá? Todos vocês aí, quem quiser continuar com esses debates aí, né, no mestrado da Facamp, a gente gosta desses temas, né? Então, encontrar vocês lá, né? Acho que a inscrição está aberta lá. Se alguém se interessar, conversa comigo no final aí. Tá, agradecer imensamente vocês aí, a paciência aí, né? Tá? E a OAB Campinas. Então, Fabrício, obrigado aí pela acolhida, tá? Pelas palavras aí iniciais, tá bom? Então fica aqui um abraço aqui no coração de todo mundo aí, tá bom, gente? Um abração aí. Professor Daniel, muito obrigado aí por compartilhar conosco aí esses ensinamentos, essas ideias, né? E eu trago aqui, em nome da OAB, um certificado, né, da sua exposição. Agradeço novamente a presença de todos aqui. Foi muito enriquecedor esse debate. A gente vai pensar em muitos pontos que foram levantados aqui. E agradeço novamente. Um grande abraço para você.